Você já foi tentado alguma vez? Já quis fazer algo proibido, escondido? Já foi tentado a trapacear alguém? Ou mesmo algum anúncio de TV já provocou em você a tentação de comprar? Segundo o dicionário da língua portuguesa, tentação significa atração por coisa proibida, desejo veemente, movimento íntimo que pode incitar o mal. Tentação é um estímulo ou mesmo a indução a algo que pode parecer atraente, ainda mesmo que inapropriado, ou seja, proibido. Quem nunca passou em frente a uma loja e foi tentado por uma super promoção ou por uma mega oferta? Isso chama-se marketing e na prática da propaganda, a tentação é a peça central. A ideia é persuadir o consumidor a aceitar aquele produto. Mas será que isso é pecado? Vamos lá. A tentação entrou no mundo através de uma negociação desobediente de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles foram tentados a fazer algo que não deveriam e, por conta disso, deixaram as portas escancaradas para a tentação e para o pecado na carne, deixando-nos a tentação de seguir os nossos desejos e não de obedecermos à vontade de Deus. A religião aponta que o ser humano vive uma luta constante contra as tentações que tendem a levá-lo para o caminho mais fácil, porém distante de Deus. Seja a bebida, as drogas, a sexualidade, a infidelidade. Em qualquer um desses casos, ela está relacionada ao pecaminoso e totalmente fora do conceito religioso. Você experimenta a tentação quando um pensamento vem à sua mente e você está ciente de que agir conforme esse impulso seria errado. Aí você fica na dúvida e chega no momento que precisa decidir: escolherei pecar ou vencer o pecado? Todo aquele que serve a Deus deve saber que não existe tentação invencível, por pelo menos duas razões. A primeira e talvez o maior exemplo de todos é que Jesus foi tentado e venceu todos os inimigos, e isso nos garante a vitória. Segundo, que quando somos tentados, Deus sempre nos dá um escape. Jesus também foi tentado, não foi? Mas venceu. Mas até que ponto isso nos ajuda a vencermos nossas tentações? A grande verdade é que todos nós temos tentações quando somos atraídos por nossos próprios desejos. Mas será que tentação tem a ver com atitude? Você sabe me dizer qual a diferença entre tentação e pecado? Será que quem é tentado está pecando? Qual sua escolha? Vida eterna com Cristo ou os prazeres passageiros dessa terra? Afinal, o que é e como vencer nossas tentações? Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Joel Flores. E você, agora mesmo está sentindo alguma tentação? Você está a ponto de ceder a alguma tentação? Todos nós somos tentados, né? Todo dia. Infelizmente, as tentações fazem parte de nossa existência, de nossa vida. O problema não é a tentação. O problema é quando eu aceito negociar com a tentação. Quando eu estou perto da tentação. Quando eu aceito e eu digo, eu agora vou aceitar, vou ceder, então ali se converte a tentação em pecado. Faz algum tempo, um jovem escreveu para mim: pastor, eu não consigo vencer as tentações. Já tentei muitas vezes na minha vida, he lutado muito e eu sei que cada vez que eu estou frente à tentação, eu vou cair. Você tem algum segredo para vencer a tentação? Na verdade, eu não tenho, mas a palavra de Deus tem. Falando sobre a palavra de Deus, eu tenho um presente para você. Aqui na minha mão
vou apresentar o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. É um material muito valioso, muito importante, que você pode ter agora mesmo na sua casa. Então, que coisa tem que fazer? Você já sabe, pegue seu telefone agora mesmo e envia para nosso WhatsApp uma mensagem muito simples. Eu estou assistindo o programa, está escrito, e eu quero o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Então, agora vai o número onde você vai escrever, tá bom? Então, o número é 12 9800 1425. Vou repetir mais uma vez. Operadora, o DDD 12 9800 1425. Peça agora mesmo seu DVD e vai chegar totalmente grátis para a sua casa. Então, é de graça, é um presente de nós para você. Se é presente, é bom, muito bom. Por quê? Porque ainda tem um conteúdo baseado na palavra de Deus e ele vai ajudar muito para que você também possa vencer as tentações. Tá bom? Então, ali ficou a questão. Como nós podemos vencer a tentação? Para isso, vamos abrir a palavra de Deus e, como sempre, vamos pedir que Deus possa iluminar nosso coração. Pai querido, estamos prontos para ouvir a Tua voz. Tem muitas pessoas que estão assistindo o programa, milhares de pessoas que agora mesmo estão sendo tentadas para cair no pecado, lutaram muito na sua vida, mas sempre saíram derrotados. Mas nos ajuda, por favor, agora. Nos ajuda, através da Tua palavra, para compreender como podemos ter a vitória. Essa vitória que Jesus prometeu para nós. Porque muitas vezes já tentamos, mas caímos. Por isso agora abrimos Tua palavra para que o Santo Espírito possa falar a nosso coração e possamos compreender a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Vamos definir tentação, tá bom? Vamos então ao livro de Tiago, capítulo 1, verso 13. O livro de Tiago, capítulo 1, verso 13, diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Você está ouvindo? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Muito bom. Que coisa está falando Tiago? Primeira coisa que você tem que fazer a diferença na sua vida é que coisa significa tentação, uma tentação, e que coisa significa uma prova de Deus. Qual é a diferença? Então, é muito simples. Como assim? As provas da vida são os testes de Deus para nos ajudar a crescer espiritualmente. Mas as tentações são provocadas, executadas pelo diabo. Deus não pode tentar ninguém. Quando você se sente tentado para cair no mal, não é que Deus está provocando, não é que Deus está causando isso, não. É o diabo, tá bom? Então, o diabo aproveita toda a situação para que você possa cair na tentação. Toda a situação para ele é muito importante. Só que você tem que compreender uma coisa. O diabo não tem uma tentação para todo mundo igual. Não. Ele tem para cada um uma tentação diferente. Por exemplo, você é tentado com uma coisa onde pode cair, que para mim não pode ser tentação. O diabo é muito esperto. Ele sabe que coisa você tem desejo no seu coração. Ele sabe qual é a sua fraqueza. Ele não vai tentar você em uma coisa que você não gosta. Ele sabe que coisa você gosta. Então, a Bíblia diz que ele seduz, ele é um sedutor. Ele sabe quais são os seus desejos e ele coloca a tentação. Mas por que coloca a tentação? O diabo tem na mente um propósito muito firme. Ele diz assim: eu vou tentar a todas as pessoas, porque a tentação do inimigo é para que você possa se afastar de Deus
E quando você está afastado de Deus, você perde a paz do coração. E quando você perde a paz do coração, você começa a se destruir na vida. O diabo quer ver destruído você, o diabo quer tirar a paz que você tem no coração. O diabo, para que faça isso, para destruir a sua vida, primeiro tem que afastar você de Deus. Porque se você está junto a Deus, ele não pode destruir a sua vida. Então, a tentação, por isso é tão agradável. A tentação, por isso, é tão bonita. É difícil, às vezes, dizer não. Por quê? Porque o diabo sabe que coisa é o que você deseja. Então, ele coloca a tentação. É muito diferente as provações, as provas que Deus coloca para nosso crescimento. A tentação é para nos afastar de Deus. Por isso, Jesus nos ensinou na oração para orar para o Pai, dizendo assim: Pai, nos livra da tentação. Nos tira da tentação. Que coisa está dizendo Jesus? Está dizendo assim, para que nossa oração possa ser assim: ó Senhor, você me ajuda, me dá capacidade. Você, por favor, me ajuda a resistir à tentação, a ser vitorioso na tentação. Por quê? Porque a tentação não é pecado. Você pode ser tentado e você pode não pecar. O pecado é uma escolha. Você escolhe ceder perante ou frente à tentação. O livro de Hebreus, capítulo 4, verso 15, diz que Jesus foi tentado em tudo. Você pode dizer, não, é muito fácil, porque Jesus é o Filho de Deus, então ele é divino, então ele não pode pecar. Não, tranquilo. Jesus, quando veio aqui na Terra, ele se vestiu, ele teve a nossa natureza humana. Então, ele foi tentado como todos nós, mas ele conseguiu vencer. Como? Para isso, nós temos que ir como foi tentado Jesus. O livro de Mateus, capítulo 4, verso 1, diz assim: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, o diabo, aproximou-se e lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha só como o diabo é sedutor. O diabo sabia como a humanidade caiu, como Adão e Eva cederam perante as tentações. Ele sabe o seguinte: o ser humano não pode se resistir ao apetite. Ele quer dominar seus sentidos e seu apetite. Por isso, Jesus venceu onde Adão saiu derrotado. Só que com muita diferença. Adão foi tentado lá no jardim do Éden, mas Jesus foi tentado no deserto. Adão, quando foi tentado, ele era perfeito. Tinha uma natureza perfeita, um corpo físico perfeito, uma fortaleza mental perfeita. Mas quando Jesus veio na Terra, ele já tomou nossa natureza desgastada pelo pecado. Já não tinha o vigor físico, já não tinha a fortaleza moral e espiritual. E Jesus ainda assim venceu. Mas que coisa fez o diabo? O diabo não mudou a estratégia. Primeiro, você lembra que lá no jardim do Éden, ele pegou o animal mais lindo da criação. A serpente não se arrastava sobre a terra. A serpente voava. Então, era o animal mais lindo. Aqui no deserto, o diabo se apresenta como um anjo do céu. Nós já vimos muitos filmes, muitos desenhos ali, que o diabo tem ali chifres, tem uma cauda, mas não, aqui o diabo se apresenta como um anjo de luz. Só que coisa faz ele? Primeiro, ele tenta usando ou ali, chamando nossa atenção a nossos sentidos. Começa com o apetite. Lá no jardim do Éden, para Eva, apresentou fruto.
Para Jesus, diz assim: mostra um milagre para mim, faça da pedra pão e você coma. Olha, que coisa, que tentação muito forte para Deus. Por quê? Primeiro, Jesus tinha muita fome, mas o diabo, na sua estratégia, ele não mudou porque ele sempre duvida da palavra de Deus. Sim, lá no jardim do Éden, diz para Eva: Deus falou que você não pode comer nenhum árvore. Ele está duvidando, colocando em dúvida a palavra de Deus. E agora para Jesus diz assim: se você é o Filho de Deus, você lembra que lá no bautismo, quando Jesus foi batizado, no batismo de Jesus, uma voz do céu, ouviram as pessoas ali dizendo: este é meu Filho amado. Então Jesus não precisava mostrar seu poder, ele acreditava na palavra do Pai. Você não precisa acreditar em milagres, senão na palavra de Deus. E como Jesus venceu a primeira tentação? Com a palavra de Deus. E ali foi colocado o primeiro: escrito está. Foi colocado por Jesus mesmo no deserto. E ele diz assim: escrito está. Mas de onde pegou esse texto bíblico? Do Antigo Testamento, livro de Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Allí diz: escrito está, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a arma onde você pode vencer a tentação está sempre na palavra de Deus. Esta é uma arma poderosa. Mais que qualquer milagre, é a palavra que tem poder. Mais que qualquer argumento, é a palavra que tem poder. Por isso que o diabo quer levar você a duvidar da palavra de Deus. E o remédio para a dúvida é a palavra de Deus. E por isso, meu amigo, que você tem que fazer da palavra de Deus sua melhor arma para vencer as tentações. E olha só, eu vou ensinar para você 5 coisas que você pode decorar, memorizar, aprender com sua mão. 5 coisas que você tem que fazer com a palavra de Deus. Primeiro, você tem que ouvir a palavra de Deus. Ouvir. Número 2, você tem que ler. Você somente está ouvindo o que o pastor diz ali na igreja, o que o líder diz na igreja? Não, você tem que ouvir, você tem que ler. Você tem que saber que isso está na Bíblia. Tá bom? Número 2, ler. Número 3, você tem que decorar, tem que memorizar. Jesus falou para o diabo um texto decorado. Ele sabia, ele memorizou a palavra de Deus. Número 4, você tem que meditar na palavra de Deus. Medita na palavra de Deus. E número 5, você tem que praticar a palavra de Deus. Então, você tem que ouvir, você tem que ler, você tem que memorizar, você tem que meditar e você tem que praticar. Se a palavra de Deus é a sua luz, você não vai caminhar na escuridão da vida. Se a palavra de Deus está no seu coração, o livro de Salmo 119, verso 11 diz que quando a palavra de Deus está em nosso coração, não pecamos contra Deus. Então, por favor, abra a palavra, faça da palavra de Deus sua arma para vencer as tentações. Mas o diabo, olha só, o diabo não somente é sedutor, ele não se dá por vencido, ele insiste. Se você venceu uma tentação, ele coloca você em uma situação mais difícil. E isso aconteceu com Jesus. O verso 5 diz assim, do capítulo 4 de Mateus. Capítulo 4, verso 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe diz: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Olha só, o diabo usando a palavra de Deus. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Isto é muito interessante. O diabo pode até usar a palavra de Deus para tentar enganar você. Então, você não pode ficar surpreso quando ele usa instrumentos humanos que têm a palavra de Deus na mão, mas tem mentira na boca. Mas como acontece isso? O diabo é muito esperto para misturar a verdade com a mentira, para pegar um texto da Bíblia, mas não um texto completo. Não,
partes de um texto e levar você para outra coisa. O diabo é muito esperto. O diabo é muito esperto para que você possa rejeitar a palavra de Deus. Então, ele quer ver a você longe da palavra de Deus. Mas eu quero falar com você o seguinte. Não toda pessoa que usa a Bíblia quer dizer que fala a verdade. Por isso que você tem que ouvir e você tem que ler. Tá bom? Você tem que ler o que diz a Bíblia. Olha só. O diabo pegou o que diz o livro de Salmos, capítulo 91, verso 11 e verso 12. O diabo também conhece a Bíblia. E que coisa diz o livro de Salmos, capítulo 91, verso 11? Porque a seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Qual a promessa de Deus? Se você está no caminho de Deus, Deus vai guardar você. Mas o diabo tirou essa parte. Que coisa tirou? Tirou se você pode andar no seu próprio caminho. Ele tirou na parte que dizia a Bíblia que você tem que caminhar nos caminhos de Deus, na vontade de Deus para ser guardado por Deus. E o diabo é assim. Ele é esperto fazendo isso. Pega um texto da Bíblia, tira do contexto para dizer outra coisa. Agora, Jesus sabia o que estava acontecendo. E por isso que Jesus responde com o que diz o livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 16. Que coisa diz ali? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas por que Jesus respondeu assim? Porque o diabo tentava tirar Jesus do caminho de fé para levar o caminho da presunção. Você sabe qual a diferença? O caminho de fé é o caminho da vontade de Deus, é o caminho de obediência a Deus. Mas o caminho da presunção é um caminho muito perigoso, porque você acha que está caminhando no caminho certo, mas é a sua própria vontade. Vou fazer um exemplo aqui. Lá no Jardim do Éden, a vontade de Deus era assim: você não pode comer do fruto do árvore proibido. Mas que coisa a presunção? Você pode comer. Deus é amor. Deus vai perdoar você. Deus vai livrar da consequência. Isso é presunção. E tem hoje muitas pessoas que dizem assim: a Bíblia fala assim, a verdade, mas Deus sabe, Deus entende, Deus conhece minha situação. Então, você não está caminhando pelo caminho da fé, sino pelo caminho da presunção. E o diabo é esperto para abrir a palavra de Deus e para tirar você do caminho da vontade de Deus para que você faça a sua própria vontade. E por isso que Jesus diz no livro de Mateus capítulo 7, verso 21, naquele dia, na segunda volta de Jesus, muitos vão dizer para Deus: em teu nome fizemos milagres, em teu nome tiramos demônios, em teu nome fizemos coisas, mas Jesus que coisa dirá? Eu não conheço vocês. Por quê? Porque vocês não fizeram a vontade do meu Pai. A pergunta é: qual é a vontade que você está seguindo? Sua própria vontade ou a vontade de Deus? O caminho de fé ou o caminho da presunção? Por isso diz: ao Senhor teu Deus não tentarás. Você tem que seguir o caminho de Deus. Você já sabe então por que o diabo quer tirar sempre sua atenção da palavra de Deus? Porque muitas pessoas acreditam mais no milagre que na palavra de Deus. Agora, outra coisa. O diabo não ficou ali de braços cruzados. Olha o que diz o verso 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe diz: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O que está dizendo o diabo para Jesus? Eu quero que você compreenda o seguinte. O maior conflito no mundo, conflito do poder de Deus contra o poder do diabo, o conflito tem um nome. O conflito é por adoração. Deus é adorado. Ele merece ser adorado. Ele é o Criador do mundo. Mas o diabo quer ser adorado. E ele diz assim: eu vou te dar tudo se você me adora. A pergunta é: em que momento o diabo ficou dono do mundo?
Que momento? Quando o ser humano entregou sua vida sob o controle do diabo. Se o ser humano controla a mente humana, consegue controlar o mundo. E ele se colocou como príncipe deste mundo, como dono deste mundo. Mas ele não é o dono, ele não é o criador. Mas ele diz para Jesus, eu sou o dono. Eu vou te dar se eu quiser, mas você tem que me adorar. Sabe uma coisa? O diabo continua hoje dizendo assim para as pessoas. Que coisa você quer? Você quer prazer? Você que coisa quer? Que coisa gosta? Eu vou dar tudo o que você quiser, mas você vai me adorar. Você me adora. Se você me adora, eu vou te dar riqueza, dinheiro, fama, poder, tudo o que você quiser. Tudo o que você quiser, mas você me adora. E Jesus mais uma vez venceu com o poder da palavra de Deus. Mas hoje vou ensinar outra maneira de vencer as tentações. Você sabe que a Bíblia diz, se você quer vencer as tentações, você tem que correr à palavra de Deus. A palavra de Deus na tentação é a sua proteção. Lembre sempre disso. É a sua proteção. Mas você tem que fugir da tentação. Se você acha que é tentado sempre no lugar onde você sempre vai cair, você tem que fugir. O livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22, diz assim, fuge das paixões, fuge desses sentimentos que sempre vão levar você para o pecado. O livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 14, e 1 Coríntios 6, 18, diz assim, fuja da idolatria, fuge da imoralidade. Você tem que fugir. Isso que fez José, quando ele foi tentado por uma mulher para dormir com ele. Ele fugiu. Então, quando você está entrando no terreno do diabo, você tem que fugir. Primeiro, você pode enfrentar a tentação com o poder da palavra de Deus, mas você não pode provocar. Você não pode continuar indo ao lugar onde você sempre cai. Estou falando para você, meu menino, que você sempre é um viciado na droga. Por que você procura esse lugar onde você sempre cai? Você que é viciado no álcool, você tem que parar de frequentar esses lugares. Você que é viciado na pornografia, você tem que parar de mexer no computador quando você está sozinho. Você pode ser vitorioso quando você fuge da tentação. Mas outra coisa, olha só. A Bíblia apresenta muitas promessas boas para aquele que vence a tentação. O livro de Tiago, capítulo 1, verso 12, diz assim, bem-aventurado aquele que é vitorioso. Mas como você pode vencer? O livro de Tiago, capítulo 4, verso 7, diz assim, que você tem que ir para Jesus. Porque quando você vai para Jesus, o diabo não tem mais poder sobre você. Quando você olha para Jesus, quando você toma mal de Jesus, você sempre vai ter a vitória. Ainda quando o diabo seja como um leão que está procurando todo mundo para devorar, você pode se escapar das armadilhas do diabo pelo poder da palavra de Deus e fugindo da tentação. Você pode ser vitorioso. E a vitória hoje chega para você, em nome de Jesus. Podemos orar? Pai querido, tem muitas pessoas que são tentadas, pessoas que já caíram muito na tentação. Ainda não conseguiram vencer, mas agora compreendemos como nós podemos vencer com o poder da Tua Palavra e também fugindo da tentação. Nós queremos ser vitoriosos porque Jesus está em nosso coração, por isso corremos a Ti. Toma nossa vida, dá-nos a vitória, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por assistir o programa. Eu convido você para procurar uma igreja adventista do sétimo dia. E lembre, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Até a próxima.